Olá, paz do Senhor, tudo bem? Hoje Paz do Senhor, irmãos. nós estamos aqui hoje com a aula 6, né? Ficamos devendo vocês a aula 5, mas nós estamos aqui para fazer o vídeo da aula 6, né? Vocês vão observar que nós estamos com um fundo de mar diferente. Nós estamos aqui a passeio hoje, nós estamos em Santiago do Chile, descansando um pouco e vamos fazer o vídeo daqui para que possamos acompanhar a próxima aula, que é a aula 6, tá? Isso. A aula 6, irmãos. A paz do Senhor primeiro, né? Primeiramente, a paz do Senhor para todos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do e-book. E, como o Gilmar disse, estamos hoje na lição 6, né? Clima, a flora e fauna dos tempos bíblicos. Então, a nossa lição, né, vai falar hoje sobre o clima, a flora e a fauna. E o versículo-chave está bem interessante, o Gilmar depois pode falar um pouquinho sobre ele, vem falando assim, ó: então darei a chuva da vossa terra a seu tempo, a temporã e a seródia, para que recolhais o vosso grão e o vosso mosto e o vosso azeite. Deuteronômio 11:14. Deus está fazendo uma promessa para o povo de Israel sobre o zelo e o cuidado dele. Ou seja, darei a vocês a chuva, a temporã e a seródia, para que vocês colham os vossos frutos nos tempos normais das vossas terras. Ou que seja, Deus prometeu mandar para eles a chuva, aquela que vem fora do tempo, que melhora o pasto, que melhora a agricultura, e aquela que vem no tempo, que inverna no tempo certo da chuva. Ou que seja, a chuva fora de tempo e a chuva ao seu tempo certo. Deus promete ao povo de Israel não deixar faltar chuva para os plantios dele, o cuidado dele. Então, professor, essa explicação que o Gilmar falou aí sobre o versículo-chave, passa essa explicação para os seus alunos. Como eu sempre falo em todas as aulas, não é só para o aluno trazer o versículo memorizado ou memorizá-lo na sala. Lógico que é importante eles memorizarem, mas o mais importante é eles entenderem o que esse versículo traz para nós. Então, pega essa explicação que o Gilmar trouxe aí e passa para os seus alunos. Ok, professor? Acontece às vezes no Brasil, a gente está na nossa região e vem uma chuva de repente, né? A pessoa fala assim, engraçado chover, né? Não é época de chuva e está chovendo. Mas Deus sabe da necessidade nossa com a chuva, é o cuidado dele, né? É a chuva fora do tempo. Então, falando sobre cuidado, né, a lição vem trazendo assim que o clima da região, né, de Israel, ele era variado, né? Ele influenciava muito sobre a vida das pessoas. Oscilava, né? E vem falando assim que enquanto em Jerusalém podia nevar, já em Jericó fazia forte calor. 30 quilômetros só distante, fazendo calor, né? Você vê que a distância é muito perto, né? 30 quilômetros, né? E uma região podia nevar, o monte mesmo aí podia estar coberto de neve, né? E ao passo que Jericó fazendo calor. Então você vê a mudança de clima de um local variável, de um local para outro. Um lugar com um frio extremo e outro lugar com calor extremo, e uma região muito próxima, né? Uhum. E enquanto outras cidades, aqui vem falando, né, que durante o inverno era um verão quente e seco em algumas regiões, em algumas cidades tinha um verão quente e seco. E em outubro e novembro caíam as primeiras chuvas depois da longa estação de verão. E até janeiro era o tempo de arar e semear. Então, apesar das hostilidades do solo, a maioria do povo trabalhava na agricultura. Era aquele tempo, as famílias, né? Vocês vão ver na lição aí que quanto mais numerosa era a família, mais poderosa era a família, né? Não tinha outra atividade para o sustento a não ser a agricultura, né? É diferente de hoje. Então você vê que uma família grande e numerosa era uma família poderosa. Quanto mais nascia filho homem na família, mais poderosa essa família, porque a agricultura, todo serviço era braçal. Então eles tinham a data aí de preparar a terra na época da estiagem, seca, arar, preparar, e quando vinha a época da chuva, o plantio, né, para que viesse o sustento, né? Aqui vamos falar sobre algumas
algumas partes algumas do agriculturas, país. né, alguns tipos de agricultura, o que eram cultivado. Dentro dessa lição nós vamos passar para eles o que era mais cultivado, o que era mais plantado, o que sustentava eles, né? E fala aqui também que é interessante falar sobre isso, que boa parte do país, né, como a gente está falando sobre a flora, né, a fauna, o clima, flora, eles fauna, falam assim, né? boa parte do país ela era montanhosa e desértica. Olha pra você ver a dificuldade, né, de plantio, né? Poucos vales, poucas Sim. planícies, né? Mas só que aqui fala que na terra de Israel a semeadura precedia o preparo da terra. Então tinha que ter esse preparo, né, antes de semear. E muitas sementes se perdiam em meio a pedras, espinheiros ou no caminho. Ó, que Mateus vem falando lá em 13. Algumas 13, sementes 4, perdiam 9, o né? caminho, algumas caem em pedras, né? Hoje é uma diferença, né? Se você for tentar, o professor hoje, ele precisa de passar para as crianças, né, em termos de visuais, para que eles possam compreender como que eram essas máquinas antigas, se eles quiserem levar, arado, juntas de boi. Se você for trazer para a juventude hoje, não existe isso mais, né? Nós estamos hoje num mundo onde a tecnologia, a agricultura hoje é toda a base de máquina, que ara, que plantam, que colhem, sacam, que sopra. Não existe mais esse método, né? Mas esse era a geografia, a fauna no mundo bíblico, nesses tempos como que era. Você pode ir no próprio Israel hoje que não vai acontecer isso mais. Não tem ninguém com junta de boi, não tem ninguém com arado mais, não tem ninguém preparando a terra à base de arado, junta, né? Isso tudo é industrializado. São máquinas, são jirico, máquinas a combustão, a diesel, máquinas elétricas que fazem esse preparo. É interessante que fala aqui na lição, gente, que no início o agricultor de Israel, um agricultor israelita, ele não possuía mais terra além do que ele pudesse cultivar com sua família. O cultivo era em família. E é só o que ele precisava para cultivar aquilo ali. Não era aquele monte de terra com uma pessoa só. Se ele tem 10 filhos e conseguisse cultivar 2 hectares de terra, era aqueles dois mesmo. Aqueles dois, porque o mato ia tomar conta, não teriam como limpar, cuidar, eles não teriam, né? Porque não tinha outro método, a não ser braçal, né? A diferença daquele tempo com hoje, né? É porque eles cultivavam, a lição traz que eles cultivavam o ideal igualitário. Ou seja, todas as pessoas tinham tantas terras iguais, não era um ter mais que o outro, né? Não tinha também agricultura como forma de enriquecimento naquele tempo, né? Ela tinha como base, ela era necessária. A divisão de terra era para sustento, né? As pessoas plantavam, viviam daquilo ali, viviam da agricultura. Hoje não, hoje a agricultura é indústria, né? Mas para além da agricultura, tinha a questão da divisão das terras. As terras eram divididas em partes iguais, né? E assim, os alimentos, né? A agricultura, os cereais mais comuns era o trigo, que é importante vocês falarem para os seus alunos. Os alimentos mais comuns eram o trigo, a cevada, o milho miúdo, a espelta. Isso aí tem que pesquisar o que é isso, espelta. Então, o agricultor israelita, ele plantava cereais nas terras aráveis e cultivava oliveiras e videiras nas encostas. Era esses alimentos que ele cultivava nessa época. É porque não se consegue passar com junta de boi arando morro, montanhas, cordilheiras, regiões mais elevadas. A junta de boi, elas trabalhavam em áreas planas, planícies, né? Ali aravam e cultivavam o milho, cultivava o algodão, cultivava o milho miúdo, a soja, a cevada. Esse era um produto cultivado nessa região, né? E as regiões mais montanhosas, mais com os relevos, né? Não tinha como trabalhar com arado, a limpeza era feita braçalmente. Ali se cultivava o figo, cultivava a oliveira, as uvas, né, as vinhas, aí plantava nessas regiões e aproveitava as planícies para trabalhar com junta de boi. Então, de qualquer forma, Israel era aproveitado na agricultura, né, e Deus abençoava essa terra, né? O trigo, ele era cultivado nos poucos vales férteis, então não tinha tanta terra fértil para cultivar, né? O que tinha de fértil, eles cultivavam o trigo, e do trigo eles faziam pão. E a lição traz assim que a expressão não ter pão para comer significava passar fome. Não tem pão para comer, né? Significava passar fome. O trigo era a alimentação, ela era, né? Não sei no dia de hoje, né? Mas a alimentação base de Israel, né?
É outra alimentação que eles cultivavam em meio às videiras, né? Que eles tinha muitas videiras, né? A questão Os vinhos, dos vinhos. Então, em meio às videiras, eles cultivavam ali as verduras e legumes, como a lição traz lentilhas, o feijão, a cebola, o pepino, o alho e os condimentos. Interessante o professor destacar também para os alunos. E as uvas serviam para fazer os vinhos e as passas. As videiras eram cultivadas, sobretudo em Judá, onde o clima é mais quente. Eles abriam, né, um aproveitamento de terra. Se você pegar uma linha de uva e plantar e aproximar-se dela uma outra de 60, 70 centímetros, você fecha a planície toda, ela cobre a planície, você não planta outra coisa. Mas como aproveitamento, afasta um pouco uma linha de uva entre uma e outra e cria-se esse escorredor onde cultivava aí o alho, a lentilha, cebola. Eles cultivavam também, junto com a uva, algum produto de alimentação base deles dentro desses corredores para aproveitamento. Uva e esses outros plantios, né? Outra coisa que era também da economia deles era o linho. Eles cultivavam o linho para fazer os tecidos, né? Então era uma maneira deles cultivar o algodão, linho, né? para fazer aí o tecido, né? Para poder fazer as roupas, né? O tecido. Não só da lã, né? Que eles usavam também para a vestimenta, mas também aí o linho, né? Que era feito aí o tecido, né? O linho era feito para eles fazerem forro, roupas. Eles cultivavam, plantavam, depois iam nesse método de industrialização antiga deles confeccionar aí esses tecidos. Não só para roupa, eles faziam velas também, tá, gente? Velas para navio, para essas coisas. Então, e era cultivado na região de Galileia e de Jericó. Esses linhos, Os linhos, Agora você tem aí Aí vem falando um pouquinho sobre as oliveiras, né? Que resistem a um longo período de seca. Então, por isso que eles cultivavam oliveiras, né? Essa parte mais alta. E cresciam até em terrenos pedregosos. Aí eles utilizavam as pedras também para construção. Eles não deixavam se estragar nada, tá, gente? Eles aproveitavam todos as os pedras, meios, né? Até uma curiosidade um pouco, né? Porque quando você tem um morro, né, com inclinação, talvez ela chegue a 45% de inclinação, 45 graus, por exemplo, aí, ela fica difícil de parar os plantios devido à erosão, devido ao escoamento de água. Então pegavam pedra e criavam fileiras de muro nesse sentido, que criavam bancas, os muretas de pedra, criando banca como se fosse uma escada, mas uns patamares longos. E nesses patamares, nessas bancadas, eram cultivados. Era como de criando planícies nesses morros, pequenas planícies, para fazer o cultivo. Por isso utilizava as pedras, para fazer essas bancadas aí. Bastante interessante. Vem falando um pouquinho sobre as oliveiras. A debulha das espigas era feita batendo os feixes em vara ou fazendo-os pisar por animais que em geral arrastavam sobre elas um peso ou grade, limpando-as. A maneira que era de buiar dessas espigas, né? Como que mudou? Limpavam-se os cereais, atirando-os para o ar e com forcado ou pá de madeira, e palha voava ao chão, mas pesado caía na eira. Como que esse tempo passou, né? Colhia-se o milho, pegava as espigas, colocava animal para pisar, ou as pessoas esfregavam, batiam com padê, com um pedaço de pau. Depois do milho debuiado ou o trigo batido, né? Depois desses grãos todos debuiados no chão, eles estavam com bastante palha. Eles eram pegados e jogavam para cima. A corrente de ar passava e tirava a palha, caía só o grão. E assim eles iam jogando até o vento tirar, né? Hoje as máquinas entram na lavoura, com a lavoura seca, elas vão debulhando, soprando e ensacando. A gente compra um feijão hoje que você não precisa nem de catar, porque não tem pedra, porque ele não vai ao chão, ele já sai da base dele, dentro da máquina, debuiado e ensacado, dentro da limpíssimo lá na colhedora. Então, esse tempo passou, né? Hoje as crianças não vão conseguir ver essa época desse processo manual, né? Bater um arroz, um feijão, debulhar um milho, né? Limpar um pilão de arroz, pilar o arroz. Isso não existe mais nessa era, né? Mas nesse tempo bíblico aí, as coisas aconteciam, né? Então,
Interessante, professor, você destacar bem, né? Não é para você ler a lição, porque a lição está bem extensa, né? A gente está lendo alguns pedacinhos aqui só para explicar. Mas eu vou dar um resumo depois, da metodologia. É interessante vocês destacarem mesmo o clima, como que era o clima em Israel, como que ele mudava, dependendo da cidade para outra. Destacar os locais desérticos, o que se plantava nesses locais, o que se aproveitava dessa região. Destacar, igual aqui está falando, as árvores frutíferas, que lá tinham a amendoeira, a figueira, o sicômoro, a oliveira, a tamareira, a romazeira e videira. As árvores não frutíferas tem também, que era a acácia, o cedro, a murta, o abeto, o pinheiro, o carvalho, o álamo, terebinto e salgueiro, para eles terem a noção de como, de que se tinha lá de árvore frutífera e o que não era árvore frutífera. Então, destacar mesmo, né? Essas coisas, que esses cereais, essas árvores, essas frutas que tinham lá, os animais, vem falando também dos animais selvagens que tinham lá, que tem lá, né, que são o leão, o selvagem, são o leão, o urso, o leopardo, que está escrito todos os animais selvagens, os animais domésticos, que são as ovelhas, as vacas, as cabras, as aves que tem aprendiz, o perdiz, o codorniz, o pombo, várias aves que tem lá também. Os insetos, abelhas, gafanhotos de diversas espécies, formigas, mosquitos e moscas, e os peixes, que aqui fala que existe 43 espécies. Então é interessante vocês destacarem isso para eles verem a riqueza que tem Israel. Por mais problemas que eles têm de clima, né? Que tem locais que eram desérticos, locais secos, mas a fartura de animais, de legumes, né, de verduras, lá não falta nada. É para mostrar mesmo que o poder de Deus, que o Deus cuida deles o tempo todo. Por mais que a terra seja desértica, por mais que a terra seja seca, Deus está ali o tempo todo cuidando deles. É interessante, antes de nós ir para a Bíblia em Foco agora, ou a Hora da Novidade, é muito interessante quando você for passar para eles essa explicação, porque os alunos, é bom os alunos aprender sobre Bíblia quando você passa a lição bem passada para eles, para que eles venham para o e-book e volta com um aprendizado novo, agregar neles algo de valor, que é Bíblia, explicação da Bíblia. Mas é interessante que você pegue a sua lição e que você vai fazendo nela, sombreando um resumo sobre a lição, que é muita coisa para você ler, e quando você lê demais, eles tiram a atenção, eles saem, eles perdem a atenção, o foco. Então, essa lição ela tem um resumo para você. O que é? Clima, fauna e flora. Qual que é o clima? Jerusalém, Jericó, como que tem uma variação de uma distância tão próxima para outra. Você vai mostrar para eles que em Israel uma região é quente demais, a outra é fria demais. A distância entre uma região às vezes é pequena, um lugar extremo frio, outro lugar extremo calor. Assim é Israel. Assim você vai explicar para ele. O formato, né? Algumas montanhas têm gelo, outros lugares são muito quentes. Explicar para eles, explicar para eles o formato da agricultura em Israel. Né? Vai explicar para eles como que eram os métodos, né? Aravam terra através de animais, através de juntas de boi. Eles aravam essa terra. Semeavam, faziam a semeadura, no período que aproximava ali a chuva, preparava a terra usando esses arados que eram feitos com madeiras e as pontas de metais, usando a junta de boi, já misturando a semente. Algumas se perdia, algumas brotavam, a maioria brotava, algumas se perdia, né? E esperava o cuidado de Deus, é o que está no versículo chave, que Deus mandava para eles a chuva serode e a temporã, a chuva fora do tempo e a chuva no tempo, para que a colheita deles viesse, tá? Aí você vai falar que Israel tinha bastante morro, bastante montanhas e menos planície. Usavam-se essas planícies para plantar, cultivar uva e entre elas fazer hortas. E as partes mais morradas, onde não podiam arar, eles plantavam azeite, eles plantavam uvas, eram aproveitadas essas partes, né? Ou que seja a oliveira, para as partes onde não passavam arado, né? E nós temos aí, o texto vai falar como que era o formato que eles escolhiam, como que eles tinham os processos de debulho deles, né? O milho era manualmente, era debulhado manual ou com vara, o trigo era batido. Hoje tudo é industrializado. Se você quiser levar algumas máquinas agrícolas para mostrar umas fotos, para mostrar para eles hoje como que é as colhedeiras, plantadeiras, e
também, se você quiser mostrar foto para eles, de agricultura na base da enxada, colhendo as fotos. E hoje são as máquinas colhedeiras. É um resumo que você tem do assunto, você não lê muito. Vai mostrar para ele as qualidades de árvore que tinha Israel, né? As principais árvores que tinha, que são mencionadas. Árvores frutíferas, elas estão aí, você pode estar anotando o nome dessas árvores aí, que você tem várias árvores frutíferas, e as árvores que não são frutíferas, que a acácia, algumas são usadas para perfume, algumas são usadas para móveis, que não são frutíferas, né? Aí a lição vai fechar com o nome que a Bíblia traz de vários animais domésticos, selvagem, doméstico, em aves e insetos, né? Entre os animais bravios aí, os selvagens, você vai ter leão, você vai ter o leopardo, que ela traz, o urso, a hiena, ela traz nome de alguns. Os domésticos, você vai ver que ela traz nome do cão, do gado, né? Vaca, esses animais, ovelha, são animais domésticos. Aí você vai ter aí uma outra sequência de ave que elas mencionam, né? Que ela traz aí nome. E por fim, os insetos que ela traz nome. São nomes mencionados na fauna e a flora bíblica. Científica cá fora tem vários outros nomes. Então, você vai fazer um resumo desse assunto para que a criança vai sair, o aluno vai sair da sua sala. Esse resumo que ele está falando já é a Bíblia em Foco. Isso aí já é a Bíblia em Foco. É o resumo que ele deu no final aí, que é a Bíblia em Foco. Para você evitar de ler aquele monte de coisa que a gente pegou no final, no início. Você vai pegar só esse resumo aí que o Gilmar deu para fazer a Bíblia em Foco. E o seu aluno vai embora sabendo como que é o clima em Israel, como que é a agricultura em Israel, o que eles plantam em Israel, os animais, o que eles colhem, como que é feito o processo em Israel, nessa lição que você vai passar para eles, tá? E aí a gente passa para a hora da novidade. A hora da novidade já é a maquete, né? Como nós estamos construindo a maquete. Nesta aula de amanhã, de terça-feira, dia 23 de abril de 2024, nesta aula nós já vamos colocar as neves nos picos mais altos, tem as neves. Vocês vão poder também colocar alguns animais que existem em Israel, alguns animais domésticos e algumas frutas, algumas árvores para você colocar também na sua maquete. A maquete já está quase pronta, né, gente? Já está quase pronta, já estamos finalizando já a maquete. Já estamos aí para a aula 7, né? Então, agora para frente é finalizar mesmo alguns ajustes, que ela deve estar nesse nível, né? Nível aí de colocar já nevinha nos montes mais altos, né? Que os picos mais altos, algumas regiões neve, né? Colocar os animaizinhos. Alguns homens trabalhando, né? Alguns animais, né? Colocar lá, alguns homens se vocês quiserem. E também na Bíblia em Foco, se vocês quiserem levar uma azeitona para vocês mostrar, que fala para levar uma azeitona para mostrar aí o fruto da oliveira. Aí não sei se, né, o professor que tiver como levar para mostrar para os alunos, né, o que é o fruto da oliveira. Aí você explica que eles pisavam nessa azeitona, esmagavam essa azeitona e tiravam a massa dessa azeitona, tá? O caroço é que faz o azeite. Então eles pisavam para deixar aí só o caroço para o preparo do azeite. Então é isso, irmãos. A gente espera que vocês tenham um aproveito bastante aí, né, nesta aula de terça-feira. Nós não estaremos, né? Mas estaremos aqui orando por vocês. Que essa aula seja maravilhosa, que vocês consigam passar para os alunos todo esse conhecimento que nós transferimos aqui para vocês. E desejamos a todos aí uma ótima aula e que possamos aí finalizar essa maquete, né? Estarmos aí juntos na maquete, porque alguns nossos ainda estão atrasados, vão tentar aí normalizar as aulas para a gente chegar junto no final, para na formatura, todos os níveis, ter aí a sua maquete, né, finalizada, nós apresentarmos aí na nossa grande formatura, se Deus quiser. E é isso, um grande abraço para todos, a paz do Senhor Jesus, todos fiquem com Deus aí, e orem por nós que estaremos orando por vocês aí. Amém, com Deus.